Shabbat Shalom. Gente, Shabbat Shalom. É uma alegria põe muito nisso, muito grande estar aqui com vocês, que estão aí seguindo a gente, que estão procurando conhecer mais sobre Deus e tentando saber também o que Deus fala com a gente. A gente conta para vocês, e aí uma hora vocês contam para a gente também. E nós estamos aqui hoje, pessoal, com a Zilda Zivian, querida Zilda. Shabbat Shalom para você. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom, todos que nos acompanham no canal Israel no Caminho. É muita alegria a gente poder ter essa oportunidade de passar aquilo que o Senhor saltou aos nossos olhos e queremos trazer para vocês aquilo que a gente sentiu como importante. Amém? Amém, é isso mesmo. A gente quer passar para vocês. A gente, na verdade, agradece muito a audiência de vocês, da sua família, que é tão gostoso quando a gente vê pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre Deus. Amém. E dessa vez, nós temos uma paraxá dupla. Temos a paraxá Nitzavim e Vaelech, que é parados e passou. A Nitzavim tem Deuteronômio 29:9 até 30:20, Isaías 61:10 a 63:9, Romanos 3, de 9 a 20, e os Salmos 81. Enquanto aí passou, tem também Deuteronômio 31, do 1 ao 30, Isaías 55, 6 a 56, 8, 2 Coríntios 5, do 1 ao 10, e Salmos 65. É bastante material, então a gente vai tentar concentrar um pouquinho, contando um pouquinho da Nitzavim e depois também um pouquinho da Vaelech. A gente tem que lembrar que todo o capítulo, todo o livro de Deuteronômio, de Devarim, é Moisés transmitindo a nova geração, relembrando a nova geração o que Deus falou por 40 anos para o povo inteiro, e agora a nova geração tem que ouvir isso, tem que saber o que tá acontecendo. O que acontece aqui é o seguinte: em Deuteronômio 29, nós temos Deus falando sempre, através de Moisés, principalmente, né, para o povo. No versículo 9, ele diz assim: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, ou seja, todo mundo ali, os homens de guerra, as crianças, as mulheres, as pessoas que trabalhavam para eles, os estrangeiros, estavam todos presentes ali, e Deus queria que todos esses ouvissem. Na verdade, Deus tinha dado uma aliança para eles, aliança para os pais deles, para os patriarcas, desde o tempo de Abraão, e ele disse: vocês precisam saber dessa aliança, precisam relembrar essa aliança o tempo todo. E essa é a função dele e de quem o sucedesse. Eles precisavam saber disso. Na verdade, Deus fez, eles estavam parados na entrada da terra prometida, terminando de ser preparados, essa nova geração, com Moisés martelando na cabeça deles o que Deus tinha dito que deveria fazer, e Deus preparou tudo o que precisava ser feito para que o povo pudesse absorver isso daí. Uma coisa interessante é que quando Deus fala alguma coisa, ele não fala
só para você, para mim ou para quem quer que seja. Ele fala para todo mundo, todo mundo. Ele não faz discriminação, não faz acepção de pessoas. Até comigo ele fala, só para você ter uma ideia. E ele fala do quê? Das regras dele, das leis que ele determinou. E se você pensar bem, o ser humano hoje tenta mudar essas leis. É, essas mudanças que o pessoal tenta fazer, criando novas regras, criando regras que vão contra os princípios de Deus, elas são obsoletas, são desnecessárias e são uma afronta ao próprio Deus. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Somente a lei de Deus, os princípios da lei de Deus é que fazem sentido. Aí, uma coisa que eu achei muito interessante é esse para que vocês prosperem em tudo o que fizerem, né? Mas no versículo 15, ele estava falando com quem? Com quem estava ali ouvindo. Ele mandou reunir todo mundo, estava falando com quem estava ali ouvindo. Mas Deus diz assim, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Esse hoje é 3.400 anos atrás. E eu não estava lá. Eu acho que vocês também não. A Zilda também não, né, Zilda? Você não estava lá naquela época. É, mas nós estamos aqui hoje. Então, o que ele falou para aquele povo que ia entrar na Terra Prometida está valendo para nós também. E se a gente seguir essa obediência da lei, se a gente prosseguir nisso, aí vale aquele para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Se não seguirmos, temos um problema, né? Uma coisa que eu lembro e que a gente tem que lembrar todo dia é que quando Deus começa a dar os mandamentos, né? Ele começou em Êxodos 20, mas ele repetiu para o povo aqui em Deuteronômio 5, em Devarim 5, né? E no versículo 6 ele diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eles estavam entrando numa terra pagã, onde o povo tinha deuses, qualquer coisa era Deus para eles. Então, eles veneravam ídolos que não têm poder nenhum. Então, o que Deus quer da gente é não crie ídolos. Não crie ídolos. Eu sou Deus. É isso que ele diz. Eu sou Deus. Agora, quando você chega em Deuteronômio 30, você vê que Deus sabia e sabe que o povo ia pisar na bola. Parece a gente, né, Zilda? Não parece a gente que a gente pisa na bola também? Mas ele é tão misericordioso que ele, aí no versículo, então, Deuteronômio 30, versículo 2 e 3, ele diz assim: E quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, na hora que você cair na real, voltar para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado. Então, há 3.400 anos atrás, em outras palavras, Deus está dizendo assim: conscientize-se de que você peca, de que você faz besteira, de que você pisa na bola. Mas a hora que você se conscientizar, peça perdão a Deus. Vai lá e fala assim: Deus, olha, e de novo, né? Eu pisei na bola. Eu peço perdão, Senhor. Eu prometo, não sei se eu vou cumprir direitinho isso daí, mas prometo que não vou mais querer fazer essas coisas erradas. Isso acontecia há 3.400 anos atrás.
Zilda, você acha que isso acontece hoje também? Acontece, né? Muito, muito, né? Muito porque a tal da eu me resolvo, autossuficiência, a gente esquece de Deus, né? Acha que a gente é que tem que resolver coisas que Deus já estabeleceu. Eu gostaria de dar um destaque aqui no Deuteronômio 29, que o Senhor fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas, elas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que sigam todas as palavras dessa lei. Ou seja, quando o Senhor revela, ele transfere uma responsabilidade enorme, né? Enorme. Então, isso é fundamental a gente entender que o Senhor mantém encoberto e chega o momento que o Senhor revela. Quando ele revela, né, isso traz uma responsabilidade muito grande para nós. Né? Ou a gente realmente submete, né, ao Senhor, né, e renova, entende o significado da aliança, né, e da misericórdia dele pelo buscando o nosso arrependimento. Porque o que o Senhor quer é que a gente se aproxime dele, não é? O que é difícil para o Senhor é ver a nossa desobediência, a nossa desatenção, a nossa falta de zelo, o nosso relaxo, não é? Com relação às coisas dele. Então, é muito sério o que o Senhor traz nessa paraxá, né? Que é para que nós possamos realmente tomar posse, não é? E agir segundo a vontade dele. Ok? Amém, Alex? Amém. É verdade. Eu tinha anotado aqui uns outros versículos, né? Em Deuteronômio 30 ainda, o que hoje, no versículo 11, o que hoje lhes ordeno não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. A minha interpretação desse versículo é assim: você tem que estar determinado a ouvir a lei de Deus. E se você estiver determinado a ouvir e praticar a lei de Deus, então isso Deus vai prover os recursos que você precisa para você seguir nessa linha. Se você não tiver determinado a fazer aquilo, esquece, porque vai ser muito difícil. Então, Deus te ajuda, mas você tem que ter a determinação de seguir as coisas que ele manda você seguir, né? E, e ele diz assim no versículo 16: pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Você falou em tomar posse, né, Zilda? Tomar posse. Então, Deus está dando coisas para você, Deus dá coisas para você, Deus dá bênçãos para você. E você não pode desprezar essas bênçãos, não. Você tem que tomar posse, você tem que agarrar nessas bênçãos que Deus te dá, tomar posse e seguir com Deus em frente, porque Ele vai te defender, vai dar todos os recursos para isso. Eu achei isso fantástico e é uma lição para mim, viu? Agora, na segunda paraxá, Zilda, você andou vendo coisas interessantes aí, né? E passou, né? Sim. Então, é Josué, né? Josué. Então, a gente vê como Deus trabalha com pessoas, né? Ele usa pessoas para determinados propósitos, né? Deus teve um propósito específico com Moisés, né? Como aquele que escreveu a Torá, né? Os motivos nós já tecemos porque Moisés não passou, né? A gente vem falando com todas as paraxás, as paraxotes, né?
motivo pelo qual Moisés, e se vocês quiserem saber mais, vocês têm que se aprofundar, porque nós só damos pistas, não é, para o aprofundamento. A gente não consegue estabelecer todos os detalhes e outros. O Senhor fala com cada um que vai buscar a palavra, não é? Aquele exatamente o momento do qual cada um está precisando ser confirmado, coisas individuais, não é? Agora, essa passagem de vai lá e passou, chegou o momento que Deus precisava de um sucessor, né? E ele viu em Josué, no qual o Senhor também mudou o nome de Josué, não é isso? Né? E para um propósito, Deus tinha um propósito já específico, e Josué foi um discípulo maravilhoso de Moisés. Não é? E fora que era um valente, era um guerreiro, não é? Ele tinha força física para poder enfrentar tudo que vinha para frente para tomar posse dessa terra, né? Então é tremendo, né? Mas a palavra, o conselho que o Senhor dá para Josué, para o povo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Não desanimem. Então, isso é para Josué, é para nós no tempo de hoje. Né? Essa palavra é certeza, é confirmação, não é? Para o tempo que nós estamos vivendo nesse momento, para o que está por vir para nossas vidas. Nós temos que ser fortes, corajosos, guerreiros, vigorosos, não é? Isso. Mas quem vai nos manter assim é a confirmação dentro dessa palavra que que traz a confiança e a certeza. Amém? Amém. É verdade, Zilda. Puxa vida. Só que Moisés fez uma divisão. Na verdade, Moisés ele cuidava de dirigir o povo, mas ele também cuidava de ensinar ao povo a palavra de Deus. Isso era preponderante, isso tinha que ser relembrado o tempo todo para as pessoas. E aqui, Deus, quer dizer, Moisés fez a divisão, mas Deus, em última instância, fez a divisão. Com Josué, ele fazia a parte da conquista, mas com os levitas, ele fazia a parte de relembrar a palavra, né? Os levitas tinham um papel importante também nessa nova fase da vida do povo de Israel. No versículo 10 de Deuteronômio 31, ele fala assim: E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, que é os tabernáculos, né? Quando todo o povo vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local em que escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que escutem. Isso E tinha que aprendam, né? e Ouçam e aprendam, e aprendam. sigam, né? E sigam, né? Isso tinha que ser relembrado ao povo. E aqui ele diz: olha, a cada 7 anos você vai relembrar tudo, cada detalhe dessa lei para o povo. E num momento onde está todo mundo reunido. E todo mundo significa todo mundo mesmo. Homens, mulheres, crianças, empregados, escravos, estrangeiros, todos estariam lá reunidos para ouvir a palavra do Senhor. E é hoje o que Deus quer da gente, né? Que a gente leia a palavra dele, relembre da palavra dele, se possível, todo dia, toda hora, né? Então, é isso que é uma coisa diferente. Não é diferente, mas é interessante. Aí no versículo 24 ele fala assim: depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei do início ao fim. Então, quem escreveu por escrito a, 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 a Torá, claro que veio de Deus, veio inspirado por Deus, veio inspirado pelo Espírito de Deus, mas quem tomou nota de tudo foi Moisés. Então, o que você está lendo hoje na Torá, o que você está lendo hoje na Bíblia, nos 5 primeiros livros da Bíblia, é exatamente o que vem de Deus e que foi Moisés que registrou. Isso é interessante, nem todo mundo sabia disso. Quer dizer, de Bereshit até Devarim, os 5 primeiros livros, foi Moisés que registrou. Amém.
Uma coisa que eu gostei muito, Zilda, em Isaías 55, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. E aí, em 56, ele diz assim: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei a meu santo monte. Isso é uma coisa interessante que eu vejo o seguinte: Deus dá, Deus tem um plano, né, para o povo dele, e quer que o povo dele, que é o povo de Israel, que foi um povo que Deus criou, quer que siga. Mas e os estrangeiros também. Ou seja, se você não tem sangue, descendência de Israel, não tem o sangue judeu, você também tem o direito de participar dessas benesses que esse plano de Deus tem. Mas o que é? Amar o nome do Senhor, prestar culto ao Senhor e guardarem tudo que ele fala, os mandamentos dele. Se você fizer isso, aí sim você tem direito a essa parte também. Eu achei isso super legal, Zilda. O que você tem a comentar sobre isso? A gente sabe que todo o propósito, o relacionamento, o Senhor tem o amor por todos, ele não faz acepção de pessoas, tá? Então, ele quer que todos se aproximem dele, né? Tem um relacionamento genuíno e verdadeiro, não é? E que recebam todo esse conteúdo como para si, não é? Que as pessoas realmente tomem posse, não é, das promessas, não é, de tudo que o Senhor tem. E o objetivo principal é a habitação, nossa habitação celestial, né? É a vida eterna, é a terra prometida, que é o céu, né? Inclusive, em 2 Coríntios, que faz 5, do 1 ao 10, que faz parte dessa paraxá, ele frisa a questão da nossa habitação celestial, porque às vezes é tão difícil a gente entender esse processo de vida e morte, né? Mas nós, aceitando a Yeshua, como está no Salmo 65, não é? Nós temos a garantia da salvação e da vida eterna, que é o plano e o propósito de Deus. Ele quer que nos resgatar para a vida eterna. Então, eu vejo, assim, ainda temos muita coisa, mas nós temos que ter sempre confiança, porque nós, como diz aqui também, ainda em 2 Coríntios, do 5, do 1 ao 10, no versículo 7, ele fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, porque do versículo 9, por isso temos o propósito de agradar o Senhor, porque tem um plano, esse é o plano maior. Então, tudo isso que a gente vem estudando é para que haja um relacionamento verdadeiro, puro, um coração transformado, não é? Para que a gente possa pôr o Senhor em primeiro lugar. E disto tudo vai acontecer, bênçãos, maldições, tudo que a gente vem falando ao longo de todos os estudos. É esse o plano, a redenção, que é o plano perfeito, o plano maior do Senhor, sem acepção de pessoas. Amém? É verdade, Zilda. E você falou do Salmo 65, né? O Salmo 65 tem uma coisa impressionante, né? O versículo 2 e 3. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Isso foi escrito há 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. E Adonai realizou isso através de Yeshua, o ungido de Deus, o Messias, há 2.000 anos atrás. Então, Deus fez uma promessa 3.000 anos atrás, nesse Salmo 65, e há 2.000 anos atrás, essa
promessa foi realizada, foi completada, né? Yeshua pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, do pecado de cada um de nós. O que nós temos que fazer? Temos que declarar que entendemos, temos que declarar que aceitamos a Yeshua, temos que tomar posse desse presente que foi dado para nós, que é a salvação. Amém. Isso que faz a diferença para nós. Mas a gente está falando muito, então eu queria desejar a todos aí um Shabat cheio de Shalom, muita coisa boa. Não deixem de orar por Israel. Aliás, podemos dar uma oradinha bem Sim, rapidinho. é isso mesmo. É isso Então, mesmo. Deus Pai amado, Queria olha, te estamos aqui. lembrar. Hein? Isso que eu Fala. queria te lembrar, não terminar sem uma oração. Então, vamos lá. Então, Pai amado, estamos aqui na tua presença de novo, no santo nome de Yeshua HaMashiach, para te louvar, falar que o Senhor é santo, verdadeiro, soberano, agradecer tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, agradecer a nossa vida, agradecer a vida de nossa família, agradecer que o Senhor fala conosco e que o Senhor se revelou para nós e vai se revelar para muito mais gente também. Amém. E nós Amém. queremos orar por Israel, pelo povo de Israel, queremos orar por Jerusalém, tudo tá tão conturbado lá, mas não é só conturbado lá, não. No mundo está também. Eu estou aqui em Toronto, está conturbado. A Wanda, a Zilda está em São Paulo, está conturbado também. E não é por causa da gente, não, é porque tem gente que não tem Deus no coração é que traz essa turba, que traz essa coisa. É Então, isso nós mesmo. temos que ficar firmes e o único jeito de ficar firme é ficar firme com o nosso Deus. Então, Amém. muito obrigado a todos vocês, que Obrigada. tenham um Shabat cheio, cheio, cheio de Shalom. Shabat com muito shalom. Tchau, gente. Tchau.